Sabe quando você tá com seu paciente aí, você avalia, reavalia de novo e você às vezes tem a impressão de que, nossa, mas o meu paciente não tá melhorando, o ângulo de Cobb dele não muda, né? O profissional fisioterapeuta, né, a gente que tá nessa linha de frente com o paciente que tem escoliose, a gente tem essa percepção sempre de que alguns pacientes parecem estar estagnados ou eles não evoluírem. E esse processo, às vezes, vem porque a gente acaba não tendo um raciocínio diante a forma que ele está melhorando, né? A mudança positiva que esse paciente está tendo e você não está enxergando porque você espera valores, a forma quantificada, né? A gente precisa sempre estar quantificando algo para saber se isso está melhorando ou não. E nos pacientes que têm escoliose, às vezes o quantificar não é só um dos pontos importantes para a gente saber se essa curva está melhorando ou não. Então a gente saber, né, por exemplo, que mudanças positivas, e sejam elas ali até 5 graus, por exemplo, de mudança nesse ângulo de Cobb, já que você quer quantificar esse valor, já é algo positivo. Isso já mostra que o seu paciente, ele não está evoluindo de forma negativa, por exemplo, não está progredindo essa curva, ou seja, levando esse paciente para uma cirurgia em algum momento. Você está conseguindo estabilizar essa curva. A gente entender, né, que essas mudanças significativas, elas devem vir na visão tanto do seu paciente, que é ele se olhar e ter a percepção de que o corpo dele mudou de alguma forma, a autoimagem dele mudou, ele consegue se enxergar com uma nova percepção, ou seja, um novo eixo, uma melhora da estética dele, então ele se olha esteticamente, ele se acha melhor, ele se sente melhor, né? As pessoas à volta dele percebem essa diferença. Eu já tive alguns pacientes adultos que no exame de imagem eu não via melhoras positivas, mas esteticamente a paciente chegava para mim falando, né? Olha, Milha, fui numa festa da família, e meus tios olharam para mim e falaram: nossa, mas como você tá mais alinhada, como seus ombros estão mais alinhados, suas costas. E aquilo, ela me passava, né, entusiasmo, ela me passava satisfação, do tipo, olha que legal, o tratamento tá tendo uma melhora positiva aí desse tratamento, né? Então, a gente entender a mudança positiva que o paciente traz pra gente e que a gente tem no nosso olhar clínico também é um fator de que sim, o seu paciente está melhorando e que só quantificar ali no exame de imagem não é algo que vai nos dizer realmente se ele está melhorando ou não, porque pode ser que ele tenha melhorado 3 graus, 5 graus, mas que quando você olha, faz a foto, quando você olha na parte funcional desse paciente, ele está muito melhor. Essa autoimagem está muito mais satisfatória, está muito mais prazerosa para esse paciente. Ele reconhece o corpo dele como um corpo muito mais alinhado, com uma estabilização de postura ali, né? Autocorrigida, muito mais intensa, muito mais funcional, muito mais leve, ela consegue colocar no dia a dia, muito mais fisiológico. Não fica algo que ele precisa ficar pensando para se autocorrigir. Aquilo vai criando tanto, vai automatizando tanto que ele não vai percebendo que ele está se autocorrigindo e ele está ganhando um eixo, e aquela percepção corporal, as costas do paciente é muito mais alinhadas ali, né? Se olha de um lado, compara de um lado para o outro, a gente consegue ver, né, o melhor alinhamento, o melhor eixo desse paciente. E a gente sabe também que todo esse realinhamento postural dentro dessa tridimensão que está acontecendo, a escoliose, a gente tem objetivos com o tratamento. Quais são os objetivos do tratamento da escoliose, né, que os exercícios específicos nos trazem? Além de você ganhar lá a diminuição do ângulo de Cobb, por exemplo, que segundo sua sorte, isso não é o primeiro ponto. O primeiro ponto, lá na sua sorte, eles falam da estética. Se você consegue uma estética muito mais equilibrada para esse paciente, você já está tendo uma melhora significativa. E isso deve ser enxergado por você, físio, mas também pelo seu paciente.
Então, o seu paciente olhar para ele, né, e contar para você, nossa, sabia que eu acho que eu tô com muito mais eixo? Eu consigo já usar biquíni sem ter vergonha, eu consigo usar uma blusa justa. Ou menina, eu consigo ficar sem camiseta. Isso já é uma melhora significativa. E você aí achando que seu paciente não tá melhorando, que ele tá estagnado. Outro ponto importante é você não deixar esse paciente progredir para uma cirurgia. Ou progredir a própria curva ali, né, o ângulo. Se você estabiliza, esse paciente não progride, ele fica só estabilizado, sei lá, tem 32 graus de Cobb, você estabiliza no 32, esse paciente ainda está crescendo, e você segura essa curva, isso já mostra que o seu tratamento está sendo eficiente, está sendo positivo para esse paciente. Já está existindo uma mudança, porque se ele não estivesse fazendo o tratamento, com certeza ele poderia estar evoluindo para uma cirurgia. Outro ponto importante aí é a percepção corporal. É esse paciente ter qualidade de vida. É esse paciente lá numa vida adulta, ele não ter dor nas costas. Então, a evolução do seu tratamento, você saber se esse tratamento está sendo efetivo ou não, ou você ter segurança de que, olha, meu paciente ele está sim evoluindo, mesmo que esse ângulo de Cobb não tenha gerado uma diminuição mais que 5 graus, por exemplo, que é uma linha uma média que a gente tem ali. Ah, não melhorou mais que 5 graus? Mas ele tem uma boa percepção corporal, mas melhorou o alinhamento das costas, o eixo crânio-sacral dele tá muito melhor, a giba já tá diminuída. Esse paciente, ele tem uma estética, uma autoimagem muito mais assertiva, muito mais aceitada, né, por esse paciente. E juntos, você e o paciente, vocês criam uma percepção do tratamento, né? Uma educação entre si de que vocês conseguem enxergar a melhora do tratamento em outros sentidos. E o ângulo de Cobb, ele simplesmente vira mais um ponto, que claro que é um ponto importantíssimo, é padrão ouro, mas que não existe só ele. Existem outros pontos importantes que vai te mostrar que sim, você está no caminho certo. Então valorize o seu trabalho, físio. E claro, você sempre vai usar o ângulo de Cobb como um fator referência, mas use esses outros padrões para que você consiga enxergar do seu tratamento um resultado importante, uma melhora da qualidade de vida, uma melhora, né, da evolução dessa curva que poderia estar progredindo para uma cirurgia e você não está deixando.